Fala, fala galera! A Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação e seguimos com a Unicentro. O tema é Aparofobia e Arquitetura Hostil. A cidade é para todos? Então vamos lá corrigir a redação da dissertação da Unicentro. Se você gosta dos vídeos de correção da Priscilene, meu filho, se inscreva aqui no canal. Vamos lá. Vou colocar a tela toda que fica mais fácil aí para vocês enxergarem. A filha colocou como título: Onde está a justiça social? Então, olha só, se você me coloca uma pergunta no título, tá? Tenha o cuidado de responder a essa pergunta no corpo do texto, tá? É importante que você responda ou que você faça pelo menos alguma menção a essa pergunta aí no corpo do texto. Após a abolição da escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888, os negros foram impedidos de ocupar espaços públicos, que eram destinados à elite branca. Contudo, apesar de 200 anos terem se passado, o grupo de excluídos, ao invés de diminuir, passou a incluir a população mais pobre e as cidades ainda não são de todos. Dessa forma, a aporofobia e a arquitetura hostil contribuem para a perpetuação dessa exclusão discriminatória e higienista. Então, olha só, aqui, né, eu quero que você coloque, ao invés de trazer o contudo, né, você reitere, né, que apesar de, já entra, né, apesar de mais de 200 anos terem se passado, ou de 200 anos terem se passado, o grupo de excluídos, né, ao invés de diminuir ou de viver em uma harmonia social, né, passou a incluir a população mais pobre, e aí aqui você poderia ter complementado, tá? A população mais pobre que sofre, né, uma segregação. Então, eu achei que ficou muito superficial essa apresentação. E isso é positivo? Isso é bom? Óbvio que não, né? Então você já tem que trazer que isso é algo negativo, que isso é ruim, que isso é um absurdo, que isso não deveria acontecer. Por quê? Porque quando você traz essas palavras que indicam juízo de valor, o seu posicionamento ele fica bem marcadinho. E pelo fato de seu posicionamento estar bem marcadinho, a sua tese também está. Então o gênero ele se materializa aqui. E aí, quando você vem, né? E as cidades ainda não são de todos. E aí, aqui, eu quero que você traga exatamente, né? O direito à cidade não é assegurado a todas as pessoas. Então, eu quero que você traga o direito à cidade. E não apenas a cidade não são de todos, né? Porque ficou muito superficial, tá? Quando você traz a aporofobia e a arquitetura hostil, por serem termos que não são, né, de muito conhecimento, as pessoas ainda têm dificuldade para entender o significado disso, eu oriento que você traga, tá? Ou na introdução, ou no primeiro parágrafo, né, da introdução, o que é a aporofobia, para mostrar para a banca que você tem domínio aí do tema e que você sabe exatamente aquilo que está escrevendo, tá bom? Sob essa ótica, o sentimento de repúdio às pessoas sem recursos e aos moradores de rua fomenta a problemática em questão. Nesse sentido, a aporofobia, segundo a filósofa espanhola Adele Cortina, é baseada na rejeição da pobreza e na prática de mantê-la longe dos olhos daqueles que possuem as cidades. Em outras palavras, os indivíduos preferem afastar o que lhes lembra da miséria existente no país e serem contaminados pela cegueira moral do que encarar a responsabilidade e sair da sua bolha, onde todos possuem uma cama para dormir. Aqui você acabou se perdendo na argumentação. Por quê? Porque aqui, ó, eu quero que você me traga, né, em que medida essa aporofobia inviabiliza o acesso à cidade. Por quê? Porque o tema da redação, né, a proposta da redação era justamente convencer de que a cidade não é para todos. Essa cidade não é para todos. Por quê? Devido à aparofobia. Então você precisa me convencer disso. E como que você vai me convencer disso? Trazendo informações que comprovem que, devido à aparofobia e à arquitetura hostil, essa cidade não é para todos. E aí você não me trouxe, né,
exatamente como que isso acontece. Perceba que aqui você acabou dando mais ênfase ao conceito de aparofobia. Ó, você trouxe o conceito e aí você trouxe o conceito em outras palavras, né? E aí você acaba não reiterando o quão grave é isso e como que isso afeta o bem-estar social, no sentido, né, de inviabilizar o acesso à cidade, tá bom? Além disso, os pontas de ferro, os gradis em praças e as pedras em viadutos visam impedir as pessoas de utilizarem espaços públicos e selecionar criteriosamente quem circula nos grandes centros. Esses recursos foram nomeados pelo repórter fulano de tal como elementos da arquitetura hostil, a qual visa, só cuida para não repetir o verbo, expulsar os moradores de rua que utilizam bancos e escadarias para dormir da passagem urbana. É claro que a implementação desses recursos é fantasiada de uma forma de reduzir a violência e ordenar a cidade, mas a verdade nua e crua é que isso é um ato anti-morador de rua, que destrói a justiça social e afasta esses indivíduos dos grandes centros, dominados pela elite. Muito bem, aqui eu gostei, tá? Perceba aqui que nesse parágrafo eu até achei que você ia repetir o mesmo erro do anterior, mas aqui ó, você me trouxe o conceito de arquitetura hostil, você explicou um pouco mais sobre o conceito, né? Você explicou o conceito e aí na sequência você deu o seu posicionamento, você reiterou o quão grave é isso, como isso inviabiliza aí o acesso à cidade. Gostei bastante, muito, muito, muito bom, tá bom? Portanto, é indubitável que as cidades não são de todos e que a sua democratização é impedida pela aporofobia e pela arquitetura hostil. Logo, é preciso curar os cidadãos da cegueira moral e implantar, ao invés de agredir, a justiça moral nas cidades do país. Gostei bastante, tá? Especialmente porque você retomou aí o título no seu corpo do texto. Ainda temos alguns aspectos para melhorar, especialmente no que diz respeito à argumentação do primeiro parágrafo. Mas é isso aí, é uma caminhada. Cada tema de redação nós vamos melhorando, 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 beleza? Bora escrever redação? Bora, minha filha!